cura? Tem cura? Excelente pergunta. Tem cura, assim, ó. Tomou um remédio de 5 anos e zerei. Tem cura? Excelente pergunta, porque muitos, às vezes, não sabem e ficam esperando alguma coisa acontecer. A esquizofrenia, ela não tem cura, tá? A nesse momento não tem cura. Ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Você vê que são vários fatores, né, que Exato. podem acontecer, mas existe tratamento. Então, isso tem que ficar claro. Ótimo. Lembrar o seguinte, gente, que pressão alta, diabetes, problema de tireoide também não tem cura, de certa forma, mas tem um tratamento que você pode manter estável e vida que segue. E na esquizofrenia pode acontecer a mesma coisa. Então, você diagnostica, quanto mais rápido você diagnosticar, melhor, porque é menos lesão no cérebro, e isso pode ajudar a ter uma melhora e uma reinserção social, Certo. né? Que seria trabalho, estudo, família, E etc. quais são os tipos de tratamento que tem? São só remédio? Ou também tem exercício para a mente? Como é que é? Quais são as opções de tratamento? Muito interessante essa pergunta, porque muitas vezes a pessoa vincula só a medicação. Lembrar o seguinte, remédio é o primeiro pilar. Não tem como você manejar sem a medicação, porque a pessoa está desorganizada. Então, fica até um risco para Certo. terapia e tal. Por quê? É igual uma pergunta que fazem muito. A pessoa com esquizofrenia, ela é violenta? Ela não é violenta. É muito pelo contrário. Ela é mais agredida do que agride. Sim. Ela só vai agredir se ela estiver no processo ali do delírio e, por exemplo, as vozes falar assim, que você é meu inimigo. E aí Aquela eu voz vou de comando, de né? comando, ou seja, eu vou me defender porque para mim você é o meu inimigo, entendeu? Então, geralmente vai muito na defesa do que necessariamente a questão de ser violento por si só, Aham. tá? Então, medicamento é o primeiro pilar. Depois disso, tem a questão da família entender essa questão do processo, né? A gente vê quais foram as perdas, o que pode ser melhorado ali. E temos a questão da atividade física, é importantíssimo, porque se a pessoa não faz uma atividade física ou tem esses outros acompanhamentos, a pessoa com esquizofrenia, ela tem cerca de 15 a 20 anos a menos de vida que uma outra pessoa geral. Porque você aumenta os riscos de ter outros problemas. Certo. Então, como a pessoa tem a tendência de ficar mais isolada, ela aumenta a chance do quê? Muitas vezes, a questão de obesidade e tudo, e gerando problemas do coração. Então, você acaba tirando a pessoa da jogada, não somente pela esquizofrenia, mas pelos outros problemas que vai adquirindo. Certo. Tá? Então, precisa de atividade física, nutrição é importante. Sabe que o poder da alimentação pode auxiliar bastante, tá? Então, a nutrição entra nisso. A questão de espiritualidade, Certo. entendeu? Eu sempre falo o seguinte, a questão da fé, sendo uma fé inteligente, pode ajudar muito, tá? Por quê? Porque cria laço, né? Cria laço. A fé inteligente que eu falo é no sentido de não demonizar o problema. Porque a pessoa já está numa questão persecutória. E você fala que é uma questão de demônio, gera um problema ainda maior. Certo. Entendeu? Porque nós temos também o segundo delírio mais comum, é o místico religioso. Né? A primeira perseguição, o segundo místico religioso. Então a pessoa acha que ela é enviada, alguma coisa, entendeu? Tem um poder, às vezes, sobrenatural, dado por Deus para fazer. Então você pode cair em choque ali. Mas a espiritualidade, assim, de ajudar, ajuda bastante. A questão também de outras terapias que nós temos para ajudar na questão cognitiva, jogos. Ou seja, tudo que é feito com a equipe do transtorno do espectro autista, ele pode ser feito para esquizofrenia, que é usar a equipe multiprofissional. Então, eu até falo que a equipe multiprofissional vale muito mais que eu, porque eles estão ali todo dia no sentido de reabilitação. Então, os terapeutas ocupacionais, os psicólogos, educadores físicos, farmacêuticos, assistente social, que a gente sempre tem que acionar, né? Porque, às vezes, benefício e tal. Então, são pessoas ali que ajudam, é como se fosse uma fisioterapia do cérebro. E quando essa pessoa tá fazendo o tratamento direitinho, tá tudo certinho, ela consegue estabilizar, de não ter, eu não sei se fala crise, mas de estabilizar aquela situação e manter uma vida normal. Normal que eu falo assim, acordar e trabalhar, fazer as atividades do dia. Quanto mais precoce a gente diagnostica e investe, né, no tratamento tanto com remédios e com a equipe multiprofissional, você aumenta essas possibilidades, tá?
Só que como é um espectro, você tem que ver o que ficou mais acometido. Ah, Então, por exemplo, se a pessoa, por mais que a gente vê muito mais falando na questão de delírios e alucinações, esses sintomas costumam ser mais fáceis de resolver do que, por exemplo, sintoma negativo, tá. entendeu? Então, os nossos medicamentos hoje, a maior parte é para os sintomas positivos, que é o delírio e alucinação. Tá. E isso ajuda bastante a pessoa a diminuir essas crises, vamos dizer assim, e ela poder se reconstituir. Só que tem que ver o seguinte, é o tanto que foi comprometido. Porque parece simples, mas a pessoa com esquizofrenia muitas vezes demora de 4 a 15 anos para buscar ajuda. Porque a família, às vezes, não sabe o que é que está acontecendo, tá? Acho que, às vezes, por a gente viver no país, né, latino-americano, cristão, acho que, às vezes, pode ter questões envolvendo, né? Então, a pessoa sai de igreja Certo. antes de buscar ajuda. Certo. Dá tanto trabalho que, muitas vezes, ele sai de casa, então vai para a rua. Então, da população de rua, cerca de 20% tem esquizofrenia e outras psicoses. Caramba. É um número muito alto. Eu já ouvi Altíssimo. falar disso. Isso porque foi feito um único estudo, assim, né? Imagina se eles investigar. Deve ter muito de mais. fato, deve muito mais. Muito mais. Muito mais. Então, nisso que a gente está falando, a importância da família, ela é fundamental para poder, primeiro, ter entender precocemente o que está acontecendo. Segundo, para você procurar uma ajuda profissional para poder ver realmente quais são as causas, os efeitos e procurar o tratamento daquilo ali, né? Sim. A família é muito importante nisso. Muito. Por quê? Um dos problemas que a gente vê é que, às vezes, a equipe, muitas vezes nós médicos somos responsáveis por não informar direito. Certo. Mas não tem nem como culpar alguns casos, porque tem gente que está no lugar para trabalhar, eles não cabem, e é muito lotado, ou convênios que diminui, né, o tempo, às vezes, da consulta, então, às vezes, não é culpa nem do profissional. Mas a família, ela não sabe o que ela pode fazer e o que não pode fazer. Então, isso gera uma guerra. Então, imagina só, eu venho aqui e falo assim, né, eu tô sendo, com o pai, né, geralmente o homem é mais rígido nesse sentido. Eu tô sendo perseguido, e vou ficar aqui no canto, e o pai, para de falar esse negócio, não sei o quê, não tem ninguém te perseguindo, não. Presta atenção. No final das contas, o pai vai ficar estressado, o filho vai ficar estressado, e tem um estudo que fala que você pode dar o melhor remédio à pessoa. Se o ambiente não for favorável, não faz um efeito, porque a questão da adrenalina, isso afeta bastante a estabilização. Então, por isso que a gente precisa muito da família, mas a gente precisa que a família entenda o que está acontecendo. Então, se, por exemplo, ela fala assim, estou sendo perseguido, devia sentar, sangue sem poder, não sei o que, tudo. É sentar e falar assim, o que está acontecendo? Né? Porque, às vezes, pode ser um sinal de que a medicação precisa ser ajustada. Certo. Aí você vai na próxima consulta e fala, está acontecendo isso e isso. Será que não pode ser um ajuste? Às vezes você pode ajustar e diminuir bastante isso. Uhum. Entendeu?